Bom dia a todos. O nosso objetivo hoje é a discussão ou a apresentação das doenças do sistema nervoso central, com ênfase, obviamente, aqueles processos que correspondem a algo frequente no dia a dia, aqueles que são responsáveis por morbidade significativa ou até mesmo mortalidade. E seguindo a nossa linha de estudo, né? Como qualquer outro tecido, como qualquer outro sistema, vale a gente lembrar que as lesões podem ser infecciosas, podem ser inflamatórias, podem ser de origem degenerativa, traumática e também as lesões de aspecto tumoral, ok? Se nós enfocarmos em si as doenças do sistema nervoso central, vale a gente ter uma pequena revisão ou uma pequena a lembrança das células que compõem o sistema nervoso central, né? Lembrando, é claro, o sistema nervoso periférico também vai ser debatido em alguns momentos na aula de hoje e na próxima também, onde a gente tem em si um conjunto de células que basicamente são tanto responsáveis por originar um estímulo como transmitir um estímulo, em especial a participação de neurotransmissores às custas dos neurônios, né? Às custas de uma célula em que essa capacidade de resposta a uma lesão, basicamente, ela é meio discreta ou a regeneração é improvável para a maioria dos neurônios, né? Em si, a gente vale lembrar que é essa célula que, quando sendo lesada, pode determinar uma sequela definitiva para o paciente, né? Esta célula que em determinado momento está associado ao desfecho clínico de qualquer processo que venha envolver o sistema nervoso central, ok? É claro, né? O sistema nervoso central tem várias peculiaridades, tanto do ponto de vista histológico quanto do ponto de vista das doenças em si, que diferem nessa forma de evolução ou de apresentação quando comparado, por exemplo, um quadro inflamatório do trato digestivo, né? Que eu volto a reclamar, a colocar de novo em si, é que esta célula, ou exclamar que esta célula, basicamente, ela tem uma peculiaridade como a divisão neuronal, ela é basicamente limitada a muitos poucos neurônios, né? E ainda, mesmo que a gente tenha uma lesão de pequena dimensão, mesmo que a gente encontre lesões envolvendo um pequeno número de neurônios em si, podemos ter, sim, algum prejuízo neurológico focal. Estamos enfatizando isso porque tanto o neurônio pode ter sido alvo de uma doença infecciosa, pode ter sido alvo de uma doença inflamatória, degenerativa, ou ainda agredido mesmo que indiretamente por um processo neoplásico, é esta célula em si que responde pela natureza clínica do paciente, né? Além do neurônio ou do tamanho da lesão e da origem da lesão, vale lembrar que é muito importante que a gente tenha uma boa base da anatomia, da histologia e da fisiologia do sistema nervoso central, porque justamente dependendo da região acometida, da topografia envolvida, encontramos sim uma manifestação clínica específica. O exame físico pode dar um diagnóstico em si topográfico, pode dar uma ideia da etiologia, pode dar um diagnóstico de que aspecto sindrômico nós estamos falando, né? Então, o prejuízo de um neurônio de uma determinada região, seja do telencéfalo, do diencéfalo, mesencéfalo, ou em especial do tronco encefálico, dá uma ideia do processo em si que nós estamos estudando, né? É claro, o neurônio é como qualquer outra célula que a gente já abordou no semestre, por apresentar as organelas típicas de qualquer outra mencionada, né? A membrana citoplasmática, o núcleo, em especial a chance de diferentes organelas, como a importância dos ribossomos, das mitocôndrias, né? Independente de qual é o neurônio que a gente esteja falando, como o neurônio motor, como o neurônio multipolar, como os neurônios bipolares, como os neurônios que são também chamados de pseudo-unipolares, né?
lembrar que os neurônios sempre têm também uma atividade específica, né? E esses neurônios são muito sensíveis a alterações, por exemplo, do volume de sangue, da taxa de oxigênio, do produto bacteriano, da deficiência de alguns eletrólitos ou até mesmo, né, do nível de glicose plasmática, né? Esse, em especial, neurônio, a gente novamente coloca que ele, em si, para manter a sua atividade funcional, notem que nesse slide a gente tem uma quantidade significativa de, em especial, mitocôndrias, né? Também notem que tem um núcleo, em especial, com tamanho considerável para a célula, mas em si é uma célula sensível à hipóxia, é uma célula sensível à agressão por algumas substâncias químicas, é uma célula que a sua capacidade de divisão ela é basicamente nula, os neurônios são predominantemente células permanentes, né? E da mesma forma que os outros tecidos, é muito comum que a avaliação histológica de uma doença seja em si o diagnóstico final, né, de uma determinada doença. É claro que, por exemplo, numa esclerose múltipla, numa doença de Parkinson, a biópsia propriamente dita cerebral não faz parte da rotina, né? Mas os achados histopatológicos dessas doenças muitas vezes têm características bem peculiares, ok? Ao contrário das neoplasias do sistema nervoso central, em que o diagnóstico é sim definitivo, com base na hematoxilina eosina, ok? Além dos neurônios, aqui identificado pela letra N no slide, as células de um tamanho menor em si, nós vamos colocar que existem também os astrócitos e oligodendrócitos, como elementos celulares também típicos desse tecido, né? Ao contrário dos neurônios, as células gliais, elas se regeneram, elas se recuperam de uma agressão e elas são mais resistentes também a dano químico, a dano em especial também físico ou a um dano ou a sua capacidade regenerativa, né? O que vale a gente colocar também é que o sistema nervoso central, muito frequentemente, a gente estuda a amostra em si, a biópsia ou a peça cirúrgica por técnicas mais elaboradas, incluindo como essa daqui, da imunistoquímica, onde a gente pode ver em si um tecido que se encontra entre os neurônios, entre os astrócitos, a gente pode chamar isso de neurófilo, ok? A gente pode ser mais específico para estudar uma determinada célula, como o slide mostra aqui, proteína glial acídica fibrilar, GFAP, nota em especial que essa coloração marrom, basicamente, ela reforça ou exibe muito o citoplasma dos astrócitos e também os seus prolongamentos, né? Isso é aspecto da normalidade, mas como eu comentei, essas células em si têm uma expressão imunistoquímica característica, tanto as gliais, quanto os neurônios, quanto as células endoteliais ou meningoteliais, ok? Um padrão interessante de doença no sistema nervoso central ao contrário do que o slide mostra, que é tecido normal, é que a gente encontra algo chamado de gliose reacional, ok? Essa gliose reacional, basicamente, ele significa a proliferação dessas células, em especial a resposta a uma agressão, né? Essa agressão, por exemplo, o astrócito pode ficar mais redondo. Essa agressão, por exemplo, pode ser resultante de hipóxia, de hipoglicemia, de uma substância química, também encontrado, por exemplo, em algumas doenças degenerativas, né? Mas vale a gente iniciar a aula, né? O aumento da celularidade ou a diminuição da celularidade usual é em si uma das marcas das doenças do sistema nervoso central. Tanto isso vale para a córtex, como aqui sendo exibido, quanto vale também, em especial, para a substância branca ou para a substância cinzenta. Ok? Outro aspecto que a gente vai fazer uma pequena observação é lembrar da barreira hematoencefálica, né, onde os astrócitos estão dispostos em torno de vasos sanguíneos, obviamente são um constituinte fundamental
desta barreira, né? E, em si, lembrando que, além dos tipos celulares também mencionados até agora, nós temos que relembrar das células ependimárias, do plexo coroide ou do revestimento em si dos ventrículos cerebrais, que, obviamente, estão produzindo ou estão ocupados por líquor, ok? Esse líquor, em especial, no indivíduo normal, ele tem uma tonalidade transparente. Esse líquor jamais apresenta um número significativo de células, jamais apresenta algum agente infeccioso, ok? Tanto é que a gente pode dizer isso de qualquer área do sistema nervoso central, né? Ainda vale a gente mencionar que os vasos sanguíneos que envolvem o sistema nervoso central, numa aula clássica de anatomia, estudaríamos esses vasos da circulação dita superficial, aqueles que a gente encontra, por exemplo, junto das meninges, ou a circulação cerebral mais profunda, né? Isso é mencionado no momento justamente porque as doenças de origem vascular, elas são extremamente significativas no momento. Outro aspecto relevante, né, é que a faixa etária de um paciente também é significativa quando a gente comenta as doenças do encéfalo, né? Por exemplo, o envelhecimento, né? Ou ainda, com doenças vasculares como a arteriosclerose, em si, a diminuição do órgão no seu peso, no seu tamanho e, evidentemente, né, a sua redução às custas da redução do número de neurônios, da redução do número de células gliais, obviamente faz parte do estudo da doença do sistema nervoso central. Comparando com o que o slide coloca, né, o encéfalo, principalmente o cérebro, que está sendo visto aqui nessa região superior, na convexidade cerebral, né, em especial, os giros são uniformes, são regulares, né? A gente está vendo aqui principalmente o lobo frontal e o lobo parietal, e vejam que numa outra região a diminuição da celularidade pode formar giros mais estreitos e sulcos mais largos, ok? Isso pode ser identificado tanto em uma necrópsia, como o exemplo aqui citado, como também em exames de imagem de uma tomografia ou uma ressonância magnética, ok? Princípios básicos de doença do encéfalo, né? Uma delas é que a gente tenha a deposição de água, né? O conceito de edema, ou a doença em si, esse padrão edema, é algo que a gente estuda na patologia geral, mas hoje a diferença está que a gente está colocando o processo de uma forma mais específica, né? O edema, ele pode depender, é claro, né, em especial de uma circunstância em que acumule água entre as células gliais, entre os neurônios. Isso é comum, por exemplo, em especial junto a uma área de trauma, em torno de processos neoplásicos, ou ainda decorrente de alterações vasculares, né? Como mencionado, o edema ele é basicamente o acúmulo de líquido entre as células. Do ponto de vista macroscópico, os giros cerebrais eles estão alargados, eles podem estar mais pálidos. Se esse aumento é proeminente, eles podem estar sendo comprimidos contra a calota craniana, eles se tornam achatados, né? Ou ainda, quanto maior a área de edema, maior provavelmente é a riqueza de sintomas, ou ainda a possibilidade de que o edema venha a determinar até mesmo compressão das cavidades ventriculares, né? O que a gente coloca de novo, né, é que em si as condições que levam a um edema pode ser até mesmo uma isquemia, uma hipóxia, pode ser encontrado em processos inflamatórios de outras ordens, sim, mas a importância do edema cerebral é que ele continua sendo aquele evento que leva à entrada de água, obviamente, em um órgão ou tecido. Vale lembrar também que a presença de água acumulada numa célula, o termo mais correto é tumefação, okay? E não edema. E nesse momento, esse conjunto de eventos que está dependendo, por exemplo, de alteração da barreira hematoencefálica, né? Ou ainda está alterando a permeabilidade dos capilares, vejam que o líquido de edema está levando ao aumento da pressão intracraniana.
ok? A pressão intracraniana, ela pode ser avaliada através de uma punção lombar, uma das formas, e o conjunto desses eventos é que o edema ele é muito importante justamente por ter possibilidade de 2 desfechos. Vejam, o edema pode aumentar a pressão craniana, isso dificulta a entrada de sangue no encéfalo, e com isso a gente tem uma isquemia, ok? Por um outro lado, o edema cerebral ele pode deslocar estruturas do encéfalo junto à foice, junto ao tentório, ou até mesmo sobre algum orifício da base do crânio, levando a uma situação que a gente denomina de herniação, hérnia cerebral. Okay? As duas situações são potencialmente letais. Okay? Obviamente, depende da extensão. Né? Edema cerebral, encontrado em qualquer faixa etária, pode ser um adulto, pode ser um idoso, pode ser num recém-nascido. O importante dessa imagem é que nós temos giros achatados, porque eles foram comprimidos contra a calota craniana. Percebam que os sulcos cerebrais eles estão estreitados. É um clássico edema cerebral extenso, onde o processo levou o paciente a óbito. Okay? Edema cerebral, no momento, é o de uma necrópsia de uma criança, né? E o que chama atenção é que é um tecido mais pálido, é um tecido mais claro, em especial um tecido brilhante, né? Veja que aqui a gente está vendo a parte inferior do encéfalo, mas um edema também significativo, podendo o órgão, inclusive, além dessas características de aumento de ser mais brilhante, de mais pálido, ele ter aumento de peso e de volume também, né? O que a gente coloca é que essa condição de hipertensão intracraniana, né, a gente está vendo que nós temos algo que o paciente tem um aumento da pressão média do líquido acima de 200 milímetros de água, né? Em si, não é só o edema cerebral, que ele também aumenta a pressão intracraniana. As neoplasias, abscessos, lesões expansivas, hematomas também contribuem para formar essa hipertensão intracraniana e, obviamente, essa hipertensão intracraniana, ou os exemplos aqui mencionados, também podem levar a um processo de herniação, ok? Herniação, né? Vejam de novo, um edema cerebral e essas características próprias levando a hipertensão intracraniana, ok? Por sua vez, a herniação no encéfalo, ela tem 3 padrões principais. Significa essa herniação quando uma determinada estrutura ela se desloca através de alguma região, ou, por exemplo, abaixo da foice cerebral, junto do tentório, junto, em especial, do forame magno, né? O que chama atenção é que essa herniação está determinando ou compressão de uma artéria, ou, em especial, a compressão do tronco encefálico, né? Quando isso acontece, em especial, a gente pode ter, por exemplo, com herniação transtentorial, a compressão do terceiro nervo craniano, determinando, por exemplo, dilatação pupilar, alteração dos movimentos oculares, né? Ou ainda o dano isquêmico por si só, né? Em si, a compressão tonsilar, e ele está colocado como o último item, o que pode levar o paciente a óbito, justamente por comprometer o controle respiratório ou cardíaco desses neurônios nessa posição, né? Então, herniação, hipertensão e edema cerebrais, embora sejam processos de fácil compreensão, eles são frequentes, sim, no dia a dia, e são processos que, obviamente, estão com alguma possibilidade, né, de levar a uma complicação fatal, do paciente ao óbito, né? Vejam, deslocar parte do tecido cerebral junto à foice do cérebro, deslocar parte do tecido cerebral junto ao tentório, ou como aqui colocado, a herniação tonsilar, e aqui o tronco encefálico, o cerebelo, né, se deslocando para o forame magro, né? Em si, o dano isquêmico ou a morte pode ser um desfecho desses processos, ok? Lembrando de novo, né? Nós estamos falando de princípios básicos de lesão
encefálica, né? Onde em si nós temos algumas condições bem peculiares, né? Essa condição, combinação também chamada de uncal ou transtentorial, aqui nós temos uma pequena indicação do que é a área que foi deslocada, né? Sempre comparem, ou algo interessante em encéfalo, né? Comparar simetria, né? Comparar os dois hemisférios cerebrais. Também comparar ou analisar a linha média do encéfalo, né? São alguns critérios anatômicos que também têm a sua grande importância em doenças ou são critérios utilizados também em exames radiológicos, né? O tamanho da lesão, obviamente, acrescentando agora a linha média e a simetria dos lobos, né? Outro processo extremamente comum ou frequente é a hidrocefalia. Significa que está havendo o acúmulo de líquor no sistema ventricular e, basicamente, isso pode ser às custas ou da produção excessiva do líquor ou da redução da absorção, da reabsorção lá pelas granulações da aracnoide, né? Em si, quanto maior significativa é a hidrocefalia, nós estamos caminhando para a compressão do tecido cerebral em torno do processo, pode levar à hipertensão intracraniana e, por exemplo, né, na infância, a gente pode ter um processo sendo causado por alguma malformação, pode ser causado por algum processo obstrutivo, né? O que importa é o sistema ventricular, ele está dilatado, né? Notem que nessa imagem, os ventrículos laterais em si, eles estão dilatados, causando inclusive uma compressão da substância branca e cinzenta ou dos núcleos da base nessa peça, né? Nesse slide aqui em si, nós estamos vendo ampla dilatação ventricular, obviamente são os ventrículos laterais, em si é um exemplo de malformação do encéfalo, onde já havia comunicação entre os ventrículos, mas notem, a espessura do encéfalo aqui, obviamente ela é menor, houve compressão, houve obrigatoriamente hipertensão intracraniana, né? E se, por exemplo, nós estamos analisando uma criança uma faixa etária bem baixa, né? Inclusive, essa hidrocefalia pode levar, por exemplo, ao aumento do perímetro craniano, né? E o perímetro cefálico. Combinado? Então, são lesões típicas do dia a dia, assim como o traumatismo. Okay? Traumatismo, obviamente, nós temos alguma força, algum evento físico causando um dano no encéfalo. Óbvio, né? A posição da lesão, a intensidade do processo, ou até mesmo o número de lesões, isso é significativo no momento, né? Lembrando que a gente já mencionou em diferentes momentos a capacidade em si baixa de regeneração, a capacidade limitada de reparo tecidual, né? Tanto uma lesão em que a gente tem uma fratura craniana ou não, um trauma aberto ou fechado, né? Um trauma que foi uma contusão ou foi uma lesão penetrante. O trauma em si, ele pode levar as células da região afetada a edema, a hemorragia, mas em especial também a necrose. E se é um neurônio, a célula em si incapaz de se regenerar, em si esta necrose pode levar a condições incapacitantes ou também óbito. Veja que os três eventos sempre são mencionados, né? Uma condição assintomática, uma condição incapacitante ou uma condição, por exemplo, letal, ok? Um trauma em si, quando a gente comenta o processo, a gente começa a ter algumas peculiaridades, né? Quando a gente tem a ruptura em si do tecido ósseo, evidentemente que nós estamos falando em si de uma fratura, né? Em si, podemos ter uma fratura sem grandes deslocamento do encéfalo, ou, obviamente, né, podemos ter uma fratura em que o deslocamento de parte da calota craniana, ele sim pode lesar o encéfalo, pode causar uma laceração do sistema nervoso central, pode causar em si edema, pode causar hemorragia, ok? Quando é mencionado
traumas do sistema nervoso central, a gente também tem alguns conceitos fundamentais, como concussão, que é uma síndrome clínica de alteração da consciência justamente relacionada ao trauma, né? Em especial, a gente pode ter um quadro, por exemplo, de disfunção neurológica transitória, nós podemos ter um quadro de perda de consciência, até mesmo parada respiratória ou perda de reflexos, né? Em especial, aqui vale mencionar a amnésia também, né? Quando a gente menciona um termo contusão ou laceração, a gente volta mais para o aspecto tecidual propriamente dito, né? A contusão basicamente é uma lesão do encéfalo, onde a gente tem um trauma fechado em si, mas que cursa com edema e hemorragia junto a essa área, né? Em si, vale a gente lembrar também que o encéfalo ele tem alguns pontos em que ele está ancorado junto ao crânio, né? Em especial, existe sim a dura mater, que está em íntima associação com a tábua óssea interna, calota craniana ou com a base do crânio, né? Existe sim o espaço subaracnoideu, mas esse órgão em si também pode desenvolver algo que a gente chama de lesão em golpe e contragolpe, ok? Onde existe o ponto da lesão física na caixa craniana, e essa lesão e o impacto direto causa a lesão de chamado golpe, ok? Esse encéfalo se desloca com esse vetor de força para outra área da caixa craniana e causa a chamada de lesão de contragolpe, né? Na verdade, o que nós temos? A aparência microscópica, né, depende muito de onde foi o impacto propriamente dito, né? Na verdade, a gente tem uma aceleração do encéfalo e uma área de, em especial, obstrução de desaceleração. E é isso que basicamente causa uma lesão. Okay? Volto a colocar de novo, né? Existem algumas peculiaridades, né? Quando a gente fala de lesão traumática, usualmente, né, a superfície, o tecido mais periférico é mais comprometido, né? No entanto, áreas da substância branca profunda, como corpo caloso, áreas periventriculares, hipocampo, pedúnculos cerebrais, pedúnculos cerebelares, né, também podem apresentar uma lesão chamada de axonal difusa, ok? O que significa? Representa basicamente uma área onde há lesão do axônio, como o próprio nome coloca, focos de hemorragia em si, e o que chama a atenção é que os axônios são lesados pela ação direta de uma determinada força mecânica, né? E em si, o que está determinando é uma alteração no fluxo axoplasmático, né? Na transmissão propriamente dita do impulso pelos axônios, ou até mesmo, em especial, a ruptura desses axônios, né? Isso é uma marca também da lesão axonal, ok? Ainda, acúmulo de sangue. Essa hemorragia que a gente vem comentando, ela pode se instalar em alguns locais que a gente inclui aqui o estudo da medula espinhal, né? Posições possíveis para um hematoma, né? Intraaxial ou intraparenquimatoso, né? Estamos falando em si de um termo que é utilizado para falar dentro do órgão em si, né? Quando ele está junto das meninges ou além das meninges, os termos extradural, subdural, subaracnoideu, epidural são termos muitas vezes empregados também, né? Então, bem simples. O esquema que agora aparece para vocês é um esquema de trauma cerebral, trauma encefálico, né? Onde a gente tem a versão, assim, o vetor da força direto sobre a calota craniana ou a caixa craniana, nós temos a área de contusão. Como comentei, contusão é um termo em si mais anatomopatológico, ao contrário da concussão, em que se são achados clínicos também, né? A lesão de contragolpe. Veja como em si, um vetor de força na região posterior do crânio deslocou em si o encéfalo e ele veio a se deslocar, em especial, impactar junto com a própria calota craniana. As áreas vermelhas representam hemorragia recente em si, ok? Vejam, lesão sempre de golpe e contragolpe, né? Contusão, existe essa lesão
sem haver fratura craniana, é uma lesão fechada em especial, mas que sim tem uma manifestação clínica importante, né? São alguns aspectos também dos hematomas. Hematomas é a palavra correta quando a gente tem o acúmulo ou uma coleção de sangue em uma determinada região, né? Usualmente, né, quando a gente tem uma fratura craniana, né, nós temos também a ruptura de artérias, né? Por exemplo, podemos ter um hematoma além da dura mater, né? Nós temos um coágulo, obviamente, que, percebam, está causando compressão tumoral, encefálica, né? Por um outro lado, um trauma em si pode ser contuso, e veja que o hematoma, ele em si, ele pode ser também subdural, ok? Subdural geralmente é uma lesão venosa, né? Em especial extradural, a gente geralmente está comentando da ruptura de uma artéria, ok? Encéfalo, novamente, né? O padrão da hemorragia ou das contusões, eles têm aquele aspecto vermelho típico dessas áreas aqui apontadas em necrópsia, né? Tem as setas negras aqui nesse outro exemplo, mas nada impede também que a gente não tenha áreas de necrose, ok? Lembrando que o encéfalo tem essas peculiaridades também nos padrões de necrose. Uma delas, por exemplo, é que a gente tenha necrose tanto de coagulação quanto necrose que a gente também chama de liquefativa. Okay? São padrões típicos de necrose do encéfalo após um trauma. Ok? E a gente vai colocando novamente, né? Vejam, é um encéfalo de uma necrópsia. Aqui ainda foi retida a dura mater após a ressecção do encéfalo. E veja uma coleção de sangue significativa além da dura mater, né? Então, sangramento especial extradural, né? Em si, veja que o encéfalo também tem pequenos focos hemorrágicos, por exemplo, no lobo temporal, ok? E óbvio, né? Veja que nesse encéfalo a gente tem as áreas de contusão cerebral e cerebelar, né? Basicamente, e essas lesões que a gente está identificando, predominantemente, nós estamos falando de dano em encéfalo de adultos, né? O que a gente pode colocar também é que, muito frequentemente, como, por exemplo, uma hemorragia no espaço subaracnoideu, uma das formas de manifestação clínica pode ser cefaleia, certo? Uma dor de cabeça, óbvio, pelo trauma, mas em si a cefaleia é atribuída ao processo da formação do hematoma, ok? Outras áreas, para deixar mais específico, né? Veja como é uma hemorragia em si, é uma área vermelha, é uma área especial exuberante. Essa lesão, sim, é uma lesão extensa, né? Uma lesão também, às custas de um trauma, pode ser uma lesão multifocal, nada especial de significativo, né? Mas o que a gente pode encontrar é que os pacientes podem evoluir tanto ao óbito, quanto, em especial, também pode ter recuperação completa, né? Depende muito, em especial, do número de lesões, ok? E, eventualmente, a gente também pode ter alguns aspectos interessantes para lembrar que algumas formas de hemorragia começam a receber um nome mais específico, né? Como, por exemplo, a chamada hemorragia de Duré, correto? É uma hemorragia que, basicamente, ela é vista lá na ponte, né? Lá no romboencéfalo. Veja que o cerebelo também tem áreas hemorrágicas, né? Mas é um padrão de distribuição, porque lesões mais de tecido mais distal ou mais primitivo do encéfalo, o que acontece é maior chance de óbito, ok? Algumas peculiaridades ainda, né? Porque o que a gente encontra de trauma não necessariamente é uma contusão cerebral ou uma lesão física, como um trauma ou um choque com um determinado objeto, mas também os ferimentos por arma de fogo, né? Notem que os ferimentos de arma de fogo, tanto de uso especial militar, como em alta velocidade, né? Quanto projéteis, entre aspas, mais simples, né? Em especial disponível para a população civil, ambos causam hemorragia, ambos causam edema,
também o projétil é algo que tem algo metálico e, evidentemente, né, sobre uma temperatura alta, também existe a necrose como uma complicação, né, desse tipo de ferimento, né? Vale ainda ressaltar que esse ferimento por arma de fogo também está causando, em especial, o óbito, justamente porque é uma estrutura em si metálica, que expande o encéfalo rapidamente, de uma forma aguda. Esse encéfalo, obviamente, ele tem os seus limites, que é a calota craniana, mas essa expansão pelo projétil justamente leva à pressão intracraniana aumentada, a uma herniação aguda, e vejo que um dos motivos do óbito dos pacientes também é a herniação. Não é só a necrose, o edema e a hipertensão aumentada, né? Em relação à medula espinhal, é óbvio que a gente pode ter os mesmos tipos de pensamento, né? O edema, a hemorragia, o hematoma, evidentemente, com trauma da coluna vertebral, a ruptura ou a fratura de vértebras do corpo da vértebra, do pedículo, da lâmina de um corpo vertebral. Obviamente, a gente começa a colocar que tem também lesões, como, por exemplo, automobilísticas, né? Em especial lesões que causam hiperreflexão, hiperextensão da cabeça, mas percebam que nós temos o quê? A chance de uma hemorragia, sim, a chance de também aplicar, em especial, o termo de contusão, né? Mas justamente o que é significativo é que o deslocamento do tecido ósseo na fratura pode levar à ruptura da medula espinhal e, obviamente, o que a gente pode ter como desfecho é paraplegia, tetraplegia, nós podemos ter comprometimento respiratório. Estamos comentando as alterações neurológicas decorrentes desse tipo de tecido, né? Tipicamente, na região cervical, eles têm uma maior significância, né? E em si, o que nós vemos, ou estamos vendo? As doenças encefálicas usuais, né? Os processos mais comuns. E aqui agora entramos em outro tipo de padrão, que são as doenças de origem vascular. Obviamente, vale a gente lembrar que o encéfalo tem as artérias nutrindo esse encéfalo, que são basicamente originadas de ramos da carótida e ramos da artéria vertebral, né? E justamente as lesões vasculares, elas podem ser divididas em dois grupos principais. Ou é uma lesão de ordem isquêmica, ou é uma lesão de ordem hemorrágica, né? Acidente vascular cerebral se refere a qualquer uma dessas alterações, né? E tipicamente, né, a gente começa a comentar, por exemplo, a grande chance dessas doenças envolverem os adultos, né? Principalmente, né, a hipóxia, a isquemia, o infarto, eles são decorrentes de algum dano arterial. Muito frequentemente, né, a embolia e a trombose são eventos importantes, ok? Quando a gente tem uma hemorragia em si, no sistema nervoso central, a gente vai focar o nosso pensamento, por exemplo, em malformações vasculares, ruptura de aneurismas e hipertensão arterial sistêmica. Veja que está havendo um comprometimento de um órgão em que a célula não se regenera, que a célula não tolera agressão por um tempo significativo, e a sua capacidade de reparo também ela é baixa, né? Lembrando que do ponto de vista fisiológico, né, em si, a gente pode ter condições em que o encéfalo é altamente dependente de um nível correto e constante de oxigênio e glicose, né? Justamente a perda da perfusão, perda da pressão de perfusão, como acontece também na hipotensão, em si também é causa de evento isquêmico, né? Quando todo o encéfalo ele é envolvido por uma obstrução, isso a gente chama de isquemia cerebral global. Como acontece, por exemplo, no infarto agudo extenso do miocárdio, como acontece no choque cardiovascular, como acontece em graves quadros de hipotensão. Okay?
Quando é uma área específica em que a gente está falando de isquemia, a gente chama isso mais corretamente de uma isquemia cerebral focal, ok? O que é importante saber? Que tanto na sistêmica quanto na focal, várias em especial são as origens. Vale agora acrescentar a aterosclerose, vale a gente acrescentar, em especial, as vasculites, vale a gente acrescentar, em especial, as doenças em que causam vasoconstrição, mesmo que transitória, vale comentar a maior chance desses eventos em pacientes que são tabagistas, diabéticos e que têm uma faixa etária em si um pouco maior, né? Por exemplo, em si, quando a gente comenta um quadro de embolia, a embolia cerebral, ela pode ter várias origens também, né? Mas principalmente doença cardíaca em si. Pós-infarto agudo do miocárdio, arritmia cardíaca, doença valvar cardíaca, são eventos que frequentemente podem determinar embolia cerebral, incluindo nesse grupo as pessoas que têm aterosclerose das carótidas, que leva a uma complicação também possível, que é a embolia, certo? Bom, falando de evento isquêmico exclusivamente anatomopatológico, né? O tecido pode apresentar edema, pode apresentar, em especial, necrose e um aspecto que agora a gente introduz, né? Os chamados neurônios vermelhos. Neurônios vermelhos é uma expressão histológica de neurônios que foram alvo de um evento agudo, principalmente isquêmico, mas não exclusivamente, e é uma marca histológica, né? E em si, esse conjunto de alterações pode sim ser encontrado no contexto de um infarto. Veja que o slide ele propõe, né? Um infarto em si, a sua repercussão sobre um paciente depende do tamanho do infarto, se esse infarto é branco hemorrágico, se esse infarto ele é de uma menor extensão, existem infartos que são cuneiformes, existem infartos lacunares, existem infartos que comprometem zonas nobres e outras, em especial, não tão significativas, embora isso no encéfalo é uma palavra um pouco que tem que ser colocada com muitas considerações, né? Mas para a gente ir colocando de novo, né? Um exemplo, encéfalo de um paciente em que houve uma oclusão ou trombótica ou embólica, né? Notem que a obstrução arterial está acontecendo num órgão de circulação terminal, seja da circulação superficial ou da profunda, né? A obstrução em si vascular determina principalmente a lesão do neurônio. É ele, em especial, que tolera poucos eventos da isquemia, ok? Quando a gente tem um infarto cerebral, veja que essa necrópsia ela está mostrando uma área de perda tecidual, vale para o lobo em si parietal, como também para o lobo temporal. Lembrar que a necrose do infarto do encéfalo pode ser do padrão liquefativo. E o padrão liquefativo, ao contrário da de coagulação, que o tecido fica amolecido, macio, a necrose liquefativa converte o tecido em uma massa líquida viscosa. O tecido, como o próprio nome diz, se torna uma massa liquefeita, né? Veja que a gente, numa necrópsia, pode ter essa importante perda da massa tecidual, ok? Assim como o infarto agudo do miocárdio, né? Assim como o infarto intestinal, notem que o infarto em si, ele também pode ser multifocal no encéfalo. Geralmente, quando é multifocal, a gente coloca aqui, originalmente ou mais frequentemente, a origem do processo é a embolia, ok? Neurônio vermelho, em si, ressaltando, né? É algo que a gente utiliza esse aspecto histológico justamente porque os neurônios, se a esquerda, ou esse que eu aponto, é um neurônio dentro da normalidade, a direita é um neurônio retraído, diminuído de tamanho, o núcleo também é condensado e menor, e ele tem uma tonalidade rosa mais avermelhada, né? Em especial, nós temos uma eosinofilia difusa em neurônios diminuídos de tamanho, ok? Um neurônio, em si, o que acontece? Como ele é uma célula permanente, né? E aqui a gente está apresentando uma área de necrose bem delimitada até,
de um infarto, né? Esses neurônios mortos, aqui colocados agora em vermelhos, o que acontece após um infarto cerebral em um paciente que nem vem a óbito pelo processo? Se desencadeia também uma resposta inflamatória aguda para remover o tecido morto, e nesta área se desenvolve um acúmulo de macrófagos e proliferação glial. As células gliais vão ocupar a área de tecido morto previamente, ok? E, obviamente, a recuperação completa da função dessa área de tecido necrótico, ela não é possível, né? Quem exerce a função de uma determinada ordem no encéfalo é o neurônio, né? As células gliais são muito células de sustentação. Elas ocupam a área do tecido morto, mas não vão exercer a função em si de um neurônio, né? Esse processo de ocupar uma área de tecido morto, em especial, esse processo de gradualmente ir substituindo o tecido morto por tecido vivo, né? E reacional, isso é chamado de infarto em organização. Como visto nessa área, né, principalmente do lobo parietal, onde um tecido meio pardo amarelado é essa representação da gliose reacional e do infiltrado macrofágico, né? Ainda, vejo que o infarto ele pode ser tão significativo, né, que ele causa distorção do tecido cerebral. Vejam que há, em especial, desvio da linha média, a redução da massa encefálica e, evidentemente, há alterações neurológicas nessa pessoa que foram definitivas, né? A sequela é, em si, sempre presente, né? Em si, lembrando também que os infartos de maior extensão, os infartos principalmente da ponte e do bulbo, são aqueles que frequentemente levam o paciente ao óbito, né? Em si, nós não estamos colocando em hipótese alguma uma doença de baixa gravidade, ok? E lembrando, infarto hemorrágico, como o nome diz, né, é aquele em que a ruptura de vasos ou extravasamento de hemácias, né? Esse infarto hemorrágico, em si, nesse slide, está sendo mostrado como uma lesão mais superficial, né? Lembrando que o encéfalo da circulação superficial vale a gente ressaltar ou lembrar da circulação venosa. Nós temos os chamados seios da Dura-Mater, né? Eles também podem ser alvo de dano tecidual ou, obviamente, ocasionar um infarto, né? No momento, é um espécime também de necrópsia, onde a gente vê um tecido mais claro, junto de uma área hemorrágica de um infarto, mas o tecido mais claro aqui é para exemplificar aquela massa de tecido viscosa, típica da necrose liquefativa, né, desse órgão, né? E, em si, um hematoma cerebral, muito claro, a gente correlaciona com o porquê do processo, com a história clínica, né? Justamente, um hematoma cerebral pode ser formado após um trauma? Claro que sim. Se não for um trauma, o que poderia causar um hematoma cerebral? Por exemplo, a hipertensão arterial sistêmica. É uma das causas principais de formar esses hematomas volumosos no tecido intraaxial, ok? E, de novo, conforme a lesão, a sua posição, o seu tamanho, as alterações neurológicas são bem variadas, né? Veja, assim, uma pequena lista de possíveis consequências da lesão, como alterações visuais, hemiplegia, morte encefálica, coma, afasia, perda de memória, cegueira, tudo está na dependência de qual topografia basicamente foi envolvida nesse paciente, ok? Obviamente, né? Algumas condições são reversíveis gradualmente, principalmente lesões menores e mais do telencéfalo, né? As lesões do mesencéfalo e do rombencéfalo são lesões em que a sequela é basicamente definitiva, né? E se a gente está nesse tópico de hematomas, de hemorragia, né? O que vale a gente colocar é que uma hemorragia intraparenquimatosa, né? Pode ser sim a sua origem, por exemplo, na hipertensão, no trauma, numa alteração da cascata de coagulação, pode ser as custas também de um processo
neoplásico, né? Desses, a hemorragia intraparenquimatosa ou intraaxial é o fator de risco principal para o processo é a hipertensão, é, hipertensão arterial sistêmica, né? Por um outro lado, a gente pode ter algumas formas de lesão que vão seguindo também um determinado aspecto. Veja que os aneurismas podem causar uma hemorragia subaracnoidea, as malformações vasculares, até mesmo tumores que formam vasos sanguíneos, os hemangiomas em si, também são motivos para haver uma área de hemorragia, né? Notem aqui no slide que está aparecendo um produto também de necrópsia, onde a gente encontra em si uma extensa área de hemorragia lá no espaço subaracnoideu. O motivo propriamente dito aqui do processo, basicamente, foi a ruptura de um aneurisma, ok? Um aneurisma pode ser uma lesão única ou uma lesão múltipla, né? Mas o que chama a atenção, as hemorragias podem ser tão graves, né? Inclusive, o que essa amostra coloca é a ruptura da parede de um ventrículo, né? Isso em si também é uma das marcas da lesão, né? Aneurisma. O que é um aneurisma? É em si uma dilatação anormal da parede de uma artéria, usualmente a deficiência de alguns dos elementos teciduais que compõem a túnica média dessas artérias. Obviamente, se for no encéfalo, vamos falar principalmente junto da artéria cerebral anterior, junto, em especial, da artéria basilar, junto da artéria cerebral média, né? Veja que, em especial, em torno de 40% e 34%, os aneurismas surgem junto da artéria cerebral anterior e média. Os aneurismas, predominantemente, são estruturas saculiformes que se projetam para fora da parede arterial e, justamente, podem ser congênitos ou adquiridos. Pode ser uma lesão única ou múltiplas lesões. Mais frequentemente, a gente coloca aqui, quanto maior o tamanho de um aneurisma, maior a possibilidade, propriamente dito, que ele venha romper e causar uma área de hemorragia, ok? Isso é típico desse padrão, né? Veja que um aneurisma, conforme aqui o esquema coloca, de uma artéria normal ou da sua gradual formação, aqui um aneurisma representado nesse tecido azul, né? Esses aneurismas, basicamente, eles são essa dilatação, e essa dilatação é válido mencionar que muitas vezes o processo vem estar ocupado por um trombo e essa dilatação ela é irreversível, ok? Um aneurisma, o vaso não retornará à sua normalidade, né? Tanto é que os aneurismas, a sua forma de correção, quando causam sintomas, podem ser processos endovasculares ou cirúrgicos, né? Em especial, a retirada, a ressecção de um aneurisma, por exemplo, cirúrgico, utilizando alguns clipes metálicos, é uma das formas de tratamento possíveis, é claro, desde que a gente tem alguns critérios clínicos para sua indicação, né? O que o slide agora vai colocar é uma neoplasia benigna, em que o tumor em si é composto por vasos sanguíneos em si. É uma lesão benigna, é um hemangioma em si com dilatação bem significativa. Nós vamos chamar isso de angioma cavernoso, okay? Angioma cavernoso, ok? Por um outro lado, existe uma outra alteração vascular, predominantemente da circulação mais superficial do encéfalo, onde artérias e veias são formadas de uma forma anômala, né? Elas têm parede espessada, elas têm luz tortuosa, elas se comunicam de uma forma também anormal, né? Mas basicamente o que a gente pode colocar é que uma malformação arteriovenosa, essas artérias de parede espessada, luz tortuosa, né? Elas também muito frequentemente determinam áreas de hemorragia, certo? Em especial, essa hemorragia, obviamente, ela se manifesta de uma forma espontânea, né? Ela se manifesta, em especial, não associada ao trauma, né?
O que é importante a gente colocar também é que muitas vezes, quando a lesão é multifocal, né, esses focos de hemorragia ou isquêmico, é mais provável que a origem do processo ele seja embólico, ok? Cada ponto vermelho aqui em especial é a repercussão de uma embolia cerebral. Vale colocar que a embolia cerebral ela pode ser originada principalmente de doenças cardíacas, como endocardite, como valvopatias, como arritmias, como a fibrilação atrial ou até mesmo pós-infarto agudo do miocárdio. A embolia cerebral é uma complicação também muito frequente no dia a dia, né? E se a gente está discutindo essas doenças, é sim a hipertensão arterial sistêmica, é um processo muito comum no dia a dia, né? E muito frequentemente a hipertensão ela está sendo um fator que favorece o desenvolvimento da aterosclerose, ou muito frequentemente ela é encontrada em pacientes com diabetes mellitus, né? O que seria as complicações? Uma delas é a que a gente comentou do chamado hematoma intraxial, né? A formação dessa hemorragia dentro do tecido cerebral, ok? Por um outro lado, a gente pode encontrar alguns tipos de lesão específicas no processo ou comuns no processo. Tipo, o que é um infarto lacunar? Basicamente, é uma área encontrada, por exemplo, no núcleo lentiforme, na cápsula interna, na substância branca profunda, no núcleo caudado, na ponte, no tálamo, em especial. São áreas basicamente de infarto único ou múltiplo, né? E basicamente tem, por exemplo, um maior eixo em si, de uma dimensão maior do que a sua largura, né? Infarto lacunar, um conceito, é uma lesão que mede, por exemplo, 10 ou 15 milímetros de comprimento, ok? E com uma espessura ou um diâmetro de 2, 3, 4 milímetros. Isso é um infarto lacunar, ok? Eles surgem porque a hipertensão arterial sistêmica pode levar a um achado histológico conhecido como esclerose arteriolar, ok? Uma hemorragia em fenda, basicamente, é quando a gente tem, por exemplo, uma pequena área de ruptura das chamadas artérias perfurantes, lá na profundidade do encéfalo, obviamente causando uma hemorragia. Ou ainda, a hipertensão arterial sistêmica, além de favorecer a hemorragia e a aterosclerose do encéfalo, pode levar a uma síndrome conhecida como encefalopatia hipertensiva. Essas pessoas apresentam cefaleia, náusea, vômitos, convulsões, confusão mental, podem evoluir para coma e justamente são encontradas em pacientes que têm níveis pressóricos bem aumentados, né? Em especial, lembrar que as doenças vasculares também são causa de demência. É aquela demência que a gente chama de demência vascular, ok? Em especial, os pacientes que desenvolvem infartos bilaterais múltiplos do córtex, do tálamo, núcleos da base, do chamado centro semioval, muito frequentemente apresentam alterações neurológicas focais ou ainda essa demência de origem vascular, né? Aqui, um exemplo clássico de infarto é lacunar do núcleo caudado e também do putamen, né? Veja que são duas áreas de tecido amolecido e pardo, justamente uma hemorragia, um infarto em fenda, um infarto lacunar, né? É um dos aspectos típicos desse padrão de doença, né? E a gente está colocando em si agressões distintas, como o edema, a hemorragia, a isquemia, o trauma, a hidrocefalia, os danos vasculares, incluindo, em especial, a hipertensão, incluindo a trombose e a embolia. Outro achado clínico muito comum no sistema nervoso central são as infecções, né? Principalmente as infecções de ordem bacteriana, elas adquirem um padrão ou um caráter agudo. Principalmente as infecções de origem fúngica, elas têm uma maior tendência de serem encontradas em pacientes com algum grau de imunossupressão.
certo? Então, em si, de que forma um agente infeccioso pode chegar no encéfalo? Pode ser por via sanguínea, pode ser por implantação direta após um trauma, pode ser em si uma complicação de uma sinusite ou de uma osteomielite, ou também é possível que um agente infeccioso como um vírus pelo sistema nervoso periférico tenha um trajeto ascendente. E esse trajeto ascendente coloca esse vírus, por exemplo, causando um processo inflamatório no sistema nervoso central. Okay? E veja como a gente segue um padrão na aula de hoje. Os neurônios ou as células gliais estão sendo o alvo principal. Podem ser agredidos diretamente pelo agente infeccioso ou pelos seus produtos como toxinas. Quando a gente menciona toxina, evidentemente a gente dá uma ênfase para as bactérias. O dano pode ser pela presença direta ou indireta do agente infeccioso ou até mesmo pela nossa própria resposta inflamatória e imunológica. Enzimas ou em especial, mediadores químicos liberados também podem agredir esses dois tipos de célula, né? E ressalto, os neurônios podem evoluir para necrose e dano irreversível em uma fração, ou ainda as células gliais podem ser reconstituir, ok? Então, dois padrões clássicos de envolvimento do encéfalo. Veja que a gente tem uma fratura do crânio, uma especial, uma ruptura especial, um trauma aberto do encéfalo, é uma implantação possível direta de colocar um agente infeccioso para contato com o tecido do encéfalo. Vejam em si que o esquema também coloca vasos sanguíneos, também coloca uma complicação de uma otite média, em si de alguma porta de entrada é necessária para a entrada de uma bactéria, de um vírus ou de um fungo. Okay? Geralmente a meningite aguda, também conhecida como leptomeningite, ela se caracteriza por uma inflamação purulenta, uma inflamação supurativa do encéfalo. Estamos encontrando uma quantidade significativa de fibrina e neutrófilos no líquor lá junto do espaço subaracnoideu. Okay? Vale lembrar que uma meningite é uma inflamação principalmente da aracnoide, né? Quando a gente chama de mielite, é uma inflamação da medula espinhal. Quando a gente menciona encefalite, é uma inflamação própria do tecido intraxial. E existem combinações do processo, inclusive meningoencefalite ou meningoencefalomielite. São processos que é uma combinação. Obviamente, a gente está colocando que a extensão do processo, a intensidade do processo também é significativo, né? Quando uma meningite especial tem origem infecciosa, o tratamento muito está relacionado com o tratamento especial com antibiótico e deve ser o mais precoce possível, ok? Lembrando que uma meningite, ela começa a ter algumas origens também distintas. Pode ser causada também por substâncias químicas, podemos ter também, em especial, lesões decorrentes de neoplasias malignas, como a presença de tumores como um carcinoma ou um linfoma, causando dano encefálico, né? O que a gente está colocando é que essas infecções em si devem ser diferenciadas de outros tipos de agente, ok? Quando a gente coloca esse padrão, a meningite, como chamada de piogênica aguda, usualmente é de origem bacteriana, correto, certo? Compromete, teoricamente, qualquer faixa etária. Quando ela é chamada de asséptica, é um termo teórico para falar que a infecção usualmente é de origem viral, ok? As lesões crônicas, mais frequentemente, são associadas a alguns bacilos, como o da tuberculose, como a sífilis e, principalmente, as doenças de origem fúngica, ok? Um quadro de meningite, em si, ele é estabelecido muito pela história clínica do paciente, pelo exame físico e pela análise do líquor, ok? Não é necessariamente uma biópsia cerebral que vai determinar o diagnóstico de uma meningite. Um clássico exemplo
é um adolescente, um adulto jovem que tem cefaleia, que tem náusea, vômitos, que tem rigidez de nuca, que tem um aumento da pressão do líquor, obviamente a pressão licórica está sendo mensurada e o líquor sendo analisado, né, do ponto de vista laboratorial, bioquímico ou citológico, identifica alterações compatíveis com o processo, como um grande número de leucócitos ou, por exemplo, a redução da quantidade de glicose e aumento da taxa de proteínas. Okay? O que é importante numa meningite? Como é um processo grave, tão grave como, por exemplo, uma endocardite bacteriana, quanto mais precoce o diagnóstico, maior a possibilidade de um desfecho, em especial, que é recuperação completa do paciente sem absolutamente nenhuma sequela. Okay? Existe um padrão das bactérias causando meningite. Quando a gente fala de um recém-nascido, muita gente coloca que os agentes etiológicos principais são a Escherichia coli e os Streptococcus do grupo B. Quando a gente está no outro extremo de idade, os idosos, usualmente é o Streptococcus pneumoniae. Em crianças, a gente dá ênfase ao Haemophilus influenza, em adolescentes e adultos jovens, enfatizamos a Neisseria meningitidis. Ok? Ponto interessante. Se aqui é uma descrição clássica anatomopatológica, para o dia a dia, vamos introduzindo que é a presença de toxinas ou de fragmentos da parede celular das bactérias que causam o processo. Vale ressaltar que a vacinação, principalmente das crianças, também é um modo de proteção desses indivíduos contra as doenças, né? Vacinação para em si, o Haemophilus, para a Neisseria, o calendário de vacinação é obrigatório para essa faixa etária, justamente porque é uma forma de prevenção da doença, de uma doença grave, que pode sim ter sequela e que pode sim também evoluir para o óbito, certo? Um líquor. O líquor é obtido, obviamente, por uma função lombar, né? E além das características que a gente já mencionou, como aumento da sua pressão, como em especial a grande quantidade de neutrófilos, é do líquor que a gente pode fazer uma lâmina de Gram, é um do líquor que a gente pode pegar um pequeno volume dessa amostra e realizar, por exemplo, um exame de cultura para que a gente identifique propriamente dito o agente, para qual é a espécie bacteriana propriamente dita envolvida com o paciente em si, né? Novamente, a gente tem algumas peculiaridades, né? Por que uma meningite poderia levar, em especial, ao óbito, né? Podemos ter, por exemplo, uma cerebite, uma encefalite, podemos ter uma flebite, que é uma inflamação de veias em especial, levando à trombose também, né? Com isso, a gente pode ter o quê? O desfecho como óbito. Podemos ter fibrose das leptomeninges e causar uma hidrocefalia. Tudo vai depender, é óbvio, né? Em especial, de que tipo de complicação ou de evolução nós estamos comentando, né? O que é um Haemophilus influenza? O Haemophilus influenza é, na morfologia, um cocobacilo gram-negativo, ele é chamado de pleomórfico, ele é um anaeróbio facultativo, são meios bioquímicos oxidase positivos e, principalmente, a infecção inicia através da colonização do trato respiratório superior em si, por bactérias dessa espécie que contém cápsula. Pela presença ou não da cápsula, ou das características da cápsula, o Haemophilus influenza, ele é classificado, por exemplo, em alguns sorotipos, ok? Esses sorotipos, sim, estão relacionados com a severidade da doença, né? Usualmente, é uma bactéria que tem fatores de virulência, como a presença de cápsula, de fibras, de peptídeos e glicanos, de algumas proteínas da sua membrana externa ou de algumas proteínas excretadas, né? E é tipicamente sorotipo B que causa a meningite, ok? Lembrando, é uma bactéria
que também causa outras doenças como epiglotite, pneumonia, artrite séptica, pode determinar septicemia, ou algo que a gente já discutiu na microbiologia em outro semestre, que foi a febre purpúrica brasileira, né? Veja em especial aspectos da patologia ou da microbiologia, onde a gente está firmando o diagnóstico do processo, ou ainda é uma doença em si e tem a sua possibilidade de não acontecer em indivíduos previamente vacinados, ok? Em si, a Haemophilus influenza, a gente fala de crianças, a gente fala de recém-nascidos, né? Um outro agente muito comum causador de meningite é a Neisseria meningitidis. Ela é, na verdade, uma bactéria que é um diplococo gram-negativo, ele é aeróbio, ele é imóvel, e a marca da meningite causada por esse agente, é que ele inicia como uma infecção, uma colonização em si lá da nasofaringe, né? É um dos organismos mais estudados, em especial como causador da meningite, já faz algum tempo ele vem sendo estudado, né? Assim como o Haemophilus, ele já tem todo o seu material genético bem conhecido ou bem estudado, né? E justamente é um organismo que causa doença na dependência de fatores de virulência e tipicamente por ser um mecanismo em si de virulência onde é uma bactéria em si que não resiste à fagocitose quando ela for obviamente encontrada no meio intracelular. É uma bactéria que pela sua grande capacidade de multiplicação ela atrai um número significativo de leucócitos e neutrófilos para a meninge e causa, em especial, a doença. A doença é causada muito pela multiplicação bacteriana, pela sua resistência à fagocitose. Uma das suas peculiaridades também é uma bactéria que não secreta toxinas, ok? E veja que o nosso roteiro de aula em si, ele sempre é mantido, né? Descrição do agente infeccioso, a descrição da patogenia, como é que ela inicia? Uma bactéria que em algumas pessoas da nasofaringe, a bactéria cai na circulação em si, causa bacteremia e vem a se instalar e causar uma meningite, certo? Vejam que comparando também com a Haemophilus influenza, a vacinação também é possível, o diagnóstico definitivo é pelo exame do líquor, sempre pensar no paciente como um todo, sempre colocar para o exame físico, a história também são fundamentais no diagnóstico precoce de uma meningite, e a partir do líquor que a gente pode ter, obviamente, um diagnóstico preciso, ok? Em idosos, um coco gram-positivo, né, disposto basicamente em fileiras, né, o Streptococcus pneumoniae, né, um coco gram-positivo, tem uma peculiaridade porque além de pneumonia, ou do principal agente das pneumonias lobares, o Streptococcus pneumoniae também causa meningite e tem uma taxa de mortalidade bem significativa em idosos, ok? Hipoteticamente, esses três agentes, a Haemophilus, Neisseria e Streptococcus pneumoniae, podem causar doença em qualquer faixa etária, né? Os sintomas da meningite piogênica aguda não predominantemente dão a origem. A faixa etária em si, estudos epidemiológicos colocam qual é a possível bactéria envolvida, né? Mas em si, a irritabilidade, sorofácea em crianças, né? A rigidez de nuca, em especial a fotofobia, em especial o sintoma de náusea e vômito, como já mencionado, são clássicos da meningite piogênica, né? Aqui, uma necrópsia e que dá muita ênfase ao aspecto que a gente vem colocando, né? Notem que junto da aracnoide, do espaço subaracnoideu, nós temos uma quantidade significativa de material purulento, né? Vejam que há vasos dilatados, isso é uma hiperemia, marca do processo inflamatório agudo, né? Aqui um exemplo clássico de uma meningite que levou ao óbito uma criança. Vejam que também predomina em si a meningite na face da ou região do encéfalo conhecida como
convexidade cerebral, né? As áreas claras, na verdade, é um exudato da inflamação rica em material purulento, né? Nesse outro exemplo, notem que a hiperemia é uma das marcas também da meningite, as áreas brilhantes, porque o processo também apresenta edema associado, são exemplos aqui de necrópsia, né? E veja que a meningite, obviamente, não é exclusiva da convexidade cerebral, também pode ser encontrada junto da região basal do encéfalo. O Haemophilus influenza tem alguma peculiaridade, uma maior facilidade de causar um exudato sobre essa forma, né? No slide que a gente está colocando aqui, nós estamos com uma aracnoide, um espaço subaracnoideu ocupado por uma grande quantidade de leucócitos, é uma meningite, uma leptomeningite. O encéfalo aqui propriamente dito não apresenta infiltrado leucocitário. Aqui um outro exemplo dessa leptomeningite com vasodilatação e uma quantidade significativa de leucócitos, poupando o tecido cerebral. E na imagem que os senhores têm, é um líquor que foi coletado, obviamente, por punção, e foi submetido ao método de Gram, e a gente identifica bactérias vermelhas, né? Em especial dispostas aos pares. Essas bactérias são cocos, são redondas, né? Clássica forma do agente que é a Neisseria meningitidis, ok? Meningite, também lembrar, que ela também pode ser crônica, né? E a meningite crônica, muito frequentemente, ela é mais da porção basal do encéfalo, ela pode causar aderência, fibrose, um tecido conjuntivo fibrótico, né? Em especial, a meningite tuberculosa pode levar à hidrocefalia, pode levar à obstrução licórica, pode levar também a essa obstrução licórica e hipertensão craniana e levar o paciente ao óbito, ok? Algumas ressalvas, né? A tuberculose, usualmente, é uma doença que inicia nos pulmões, é o foco primário, né? E que secundariamente, né? Ou na tuberculose chamada de miliar, pode levar ao envolvimento do encéfalo, né? Usualmente pode ser ou a meningite tuberculosa, ou como apontado aqui nesse produto de necrópsia também, formar granulomas, causar uma inflamação crônica intraaxial, ok? A presença de granulomas é uma das marcas da tuberculose, ok? E em si, como uma das últimas etapas da aula, né, formar um abscesso cerebral também é possível no encéfalo, né? Aqui o Staphylococcus aureus, né, um coco gram positivo, pode se implantar no encéfalo, causar uma necrose liquefativa do encéfalo, muito possivelmente em pacientes que têm algum foco infeccioso em outro local, como por exemplo as endocardites. É um dos fatores de risco para abscesso cerebral. Assim como as doenças que a gente mencionou hoje, o abscesso cerebral também pode ser multifocal, ok? Obviamente, o abscesso já causou hoje ou estava associado a edema, a hipertensão intracraniana, como todo abscesso em si, em qualquer órgão, né? É uma lesão destrutiva com uma área central lítica, em que o tecido sofre, em especial, liquefação, se torna uma massa viscosa líquida em si, né? Em que eventualmente um abscesso não tem origem bacteriana, né? Tem origem, por exemplo, na toxoplasmose, ok? No slide aqui, para a gente colocar que doenças crônicas do encéfalo também, além da tuberculose, podem ser aquelas causadas por fungos. Fungos causando infecção no sistema nervoso central, muito mais frequentemente é algo de pacientes imunossuprimidos ou daqueles que, por exemplo, apresentam infecção pelo HIV ou AIDS. Aqui é uma coloração chamada de musicarmin. Cada estrutura rosa, bem intensa, rosa avermelhada, é uma estrutura fúngica, é um gênero de fungo que é o Cryptococcus. É muito raro esse agente causar doença encefálica em indivíduo rígido, em indivíduo saudável. Já em indivíduos, como comentei, com essas alterações do sistema imune, o processo é muito mais comum. Okay? Vale a gente ainda colocar que as doenças do encéfalo de origem infecciosa podem ser adquiridas, em especial também por via placentária, por via
congênita, né? Aqui em especial, essas áreas pardo-amareladas claras é uma toxoplasmose congênita. Os vírus, as bactérias e os fungos podem causar meningite, podem causar abscessos, podem formar granulomas e sim atravessam a barreira hematoencefálica. Nada impede que uma toxoplasmose também seja encontrada em indivíduo adulto, né? E em si, uma das formas de determinar o diagnóstico de um agente infeccioso, além do GRAM, além de colorações à base da prata, é a própria imunistoquímica, né? Aqui, essas estruturas amarelas ou douradas ou marrons, basicamente são formas em si do toxoplasma, tanto taquizoito como um bradizoito, que vem a causar propriamente dito o processo, ok? E finalizando nosso encontro de hoje, né? Lembrar que houve uma sequência, né? O exame físico seguido da punção lombar, do exame cultural e obrigatoriamente podemos sim no dia a dia utilizar antibiótico terapia antes do resultado do exame do líquor ou do exame cultural ou do antibiograma, justamente porque o emprego, por exemplo, de cefalosporinas de terceira geração mais precocemente, eles impedem o quê? A progressão ou um processo mais acelerado, levando o paciente, por exemplo, ao óbito, ok?